é dia de pão. Esse vídeo faz parte do primeiro curso de gastronomia base do Samba Cooking. Para assistir esse curso e participar desse curso, você tem que escrever nos comentários desse vídeo "eu quero participar". Assim, a gente vai colocar vocês no grupo. Para fazer isso, também tem que ser inscrito no nosso canal YouTube. É só clicar no iconzinha vermelha que está escrito inscreva-se. Então tem que clicar em cima e assim você vai fazer parte do Samba Cooking, vai ser um membro do Samba Cooking. Hoje é domingo, então dia de pão. A gente vai fazer mais uma receita incrível de pão que todo mundo conhece. No Brasil é conhecido como pão de forma. In Itália si chiama o pan carré ou pane in cassetta. É uma receita maravilhosa porque no domingo às vezes a gente não tem aquela vontade de comer muito pesado, coisa assim um misto quente ou uma torrada com manteiga derretida em cima, mas feita com o próprio pão, realmente é uma outra coisa. É uma receita também muito simples porque a gente vai precisar só de 500 gramas de farinha. Eu já peneirei a farinha dentro dessa tigela. Eu gosto de trabalhar primeiramente na tigela para não sujar tudo. Depois vou precisar de 16 gramas de fermento. Esse aqui, fermento biológico fresco, pode ser substituído com 5 gramas daquele seco, mas mesmo assim eu sempre lembro que você tem que ver atrás do pacote do fermento seco para ver qual é a proporção certa. Por exemplo, na Itália e em outros países, a percentual é de 3,20. Significa que você tem que multiplicar ou dividir, no caso, se é fermento seco, se é o fermento fresco, por essa percentual. Depois vou precisar de 1 colher de açúcar para ativar o fermento. Depois, são 10 gramas de sal. 10 gramas de sal é o normal, né? Eu tô usando aquele de cozinha, pode usar aquele integral, um pouquinho mais forte como eu gosto, mas sal em casa é perfeito. Depois, eu aqui tô tendo 2 colheres de azeite extra virgem de oliva. Sempre lembro a importância de um bom azeite, porque o pão é uma receita, entre aspas, simples, então com poucos elementos. Se os elementos são ruins, o pão vai ficar mais ou menos esquisito. Então, realmente use azeite bom, porque assim vai ficar um pão delicioso. Depois eu tenho 300 ml, viu, de água morna. O que significa água morna? Água morna, a temperatura certa é se eu colocar a mão na água, não vou sentir diferença entre a água e a temperatura fora do ambiente. Essa aqui é água morna. Depois, um pouquinho mais para frente, vou explicar um cálculo para achar a temperatura realmente perfeita da água. Essa aqui é muito importante para fazer panificação industrial, para fazer uma panificação perfeita. Tem que medir todas as temperaturas do ambiente, da farinha, da água, assim você vai conseguir achar a temperatura perfeita da água. Aqui eu estou usando uma farinha Manitoba, pode usar aquela clássica do Brasil, tipo 1, não tem absolutamente problema. É importante que a farinha seja um pouquinho forte, mas essa não vai ter uma levitação muito longa. Então uma farinha clássica, aquela que você encontra no supermercado com pãozinho em cima, tá perfeita. Eu vou começar fazendo o quê? Eu vou fazer aqui no meio, vou fazer um furinho, tá? Lembra sempre de fazer com uma mão e a outra assim vai ficar livre, vai ficar limpa. Pronto, eu tô fazendo o furinho aqui. Feito o furinho, vou fazer o quê? Eu pego, eu posso já colocar um pouquinho de sal, porque assim não vai ficar o contato direto. Eu vou colocar o sal em volta, tá? Assim não vai tocar a preparação que eu vou fazer agora do fermento. Com o fermento eu vou fazer o que? Vou colocar aqui dentro o açúcar
O fermento vou esfarelar dentro, assim. Mesma coisa para o fermento seco. A água tem que ser morna, porque assim não vai destruir o fermento. O fermento é vivo, então é bom que não destrói, mas... Pronto. Eu coloco no meio a água, assim. Pronto. E posso colocar já o azeite. Isso. Pronto. E agora, mão na massa. Assim. Vou começar sempre fazendo o movimento rotatório da mão. Vai sujar um pouquinho, é por isso que é sempre bom trabalhar com uma mão no começo e depois pode trabalhar com duas quando está na bancada, mas assim vai ser mais fácil, vou sujar menos. Assim. Vou começar misturando. Tá vendo? Já tá pegando a farinha. Tá. Muito bom. Agora, eu gosto não colocar, realmente, se eu tô vendo que a massa já tá boa, não vou colocar a farinha que tá sobrando na tigela. Eu sempre deixo separado. Então, eu vou fazer o quê? Com a mão limpa, posso colocar, como sempre faço, né, na minha bancada. Coloco a farinha, eu começo a trabalhar. Assim. Eu agora estou colocando a farinha que estava dentro. Assim não vou desperdiçar nada. Isso, tá vendo? Pronto. Assim. E agora entra em ação também a outra mão. Pronto. Essa aqui que está colada nos dedos. Ó, tá vendo? Tá bem macia, bem legal. Tem que mexer bastante. Se precisar, tá vendo? Se colar, eu posso juntar aquela farinha que tá na tigela. Eu vou aproveitar dela. Assim. Esse tem que ser feito durante 10 minutos, tá? Porque ele tem que ficar bem macio, tá? Assim, vou polvilhar, se precisar. Eu vou continuar, tá vendo? Essa aqui, que são pedaços que não pegou, eu deixo fora. Eu tô pegando só a farinha, só a parte leve da farinha. Os grumezinhos, vou deixar fora. Assim, tá vendo? Tem que ter paciência e tem que ter uma boa mão. Esse é um processo essencial, porque se eu não fizer certo esse processo, o pão vai ficar ruim, tá? Porque ele vai não ficar homogêneo, não vai crescer direitinho. Então esse processo tem que ser feito com muito cuidado e muito carinho. Tá vendo? Que assim com a palma da mão, com essa aqui, ó. A palma seria essa, né? Com essa parte aqui da mão. Se precisar, vou colocar mais um pouquinho de farinha. Eu vou continuar. Para saber se o pão tá pronto ou não. O pão tá pronto quando ele voltar. O que significa que ele voltar? Ele volta se você faz a prova do dedão. Se você coloca o dedão, ele voltar, significa que está pronto, tá? Pronto, tá vendo como é que tá macio, não tá grudando, tá homogêneo, tá? Perfeito. Tá? Faço a bola, fecho a bola, assim, vou colocar por baixo, fazer um movimento assim,
abrindo e colocando por baixo, abrindo e colocando por baixo, abrindo e colocando por baixo. Isso aí. Vamos ver se a bola tá pronta. Vou fazer o prol do dedão ou do dedinho, como eu quero. Pronto, elástica. Tá vendo? Não vai ficar, vai voltar. Assim ela tá vendo como é que volta? Assim ele tá pronto. Agora vamos fazer o que? Vamos pegar aquela tigela onde a gente colocou antes primeiro empaste. Vou tirar toda a parte que sobrou. Vou polvilhar com um pouco de farinha. Não quero sujar muitas coisas, é por isso que faço sempre tudo dentro da mesma, tá? Assim. E coloco aqui. Agora vou fazer uma dica. Então, posso cobrir com filme plástico, tá? Mas tem outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos que eu gostei muito, que é um truque diferente. Então, sabe aquela toca que encontra no motel, no hotel, quando vai de férias, coisa assim, aquela toquinha que tá no banheiro junto com um sabãozinho, né, que todo mundo rouba, né, que é aquela graça, né, de ir no hotel, roubar aqueles negócios. Eu posso usar aquelas, então eu abro aqui, pego a toca e coloco em cima, assim, pronto. Ela vai ser perfeita para fazer a levitação da massa, porque tem um elástico embaixo, não vai sair e vai manter a umidade dentro, o calor, então tá perfeito. Vou deixar descansar essa massa até dobrar o volume, numa temperatura que é em volta 30 a 32 graus, tá? De 28 a 32 graus. Como eu vou fazer isso se eu não estou morando no Recife ou numa cidade quente? Não tem problema, eu vou colocar no forno desligado, mas com aquela luzinha ligada. Assim fazendo, ele vai criar, com a luz pequenininha ligada, vai criar aquela temperatura e não vai ter problema de ter um vento que está entrando da janela, porque aquele vai matar a fermentação do nosso pão. Então, pego, vou levar para o forno e depois de 1 hora vamos continuar a preparação do nosso pão. Voltei com a minha massa. Ela ficou realmente muito boa. Esperei um pouco mais de 1 hora, ficou 1h30, porque a temperatura do meu forno, a temperatura da câmara de levitação onde eu deixei, estava um pouquinho menor, então precisou um pouquinho mais. Mas tá vendo, tá perfeita, tá? Realmente dobrou de volume. Agora o que eu vou fazer? Agora vou pegar um pouco de farinha, viu que a toca fez a função perfeita. Vou pegar um pouco de farinha, assim, fazer sempre a mesma coisa, né? Colocar a farinha na bancada. Eu vou colocar aqui, tá? Assim. Olha como ficou. Ficou lindíssimo, tá vendo? Ficou linda mesmo. Descolar e colocar aqui, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa massa que tá assim, polvilho ainda um pouquinho de farinha por cima, tá? E agora vou alongar a massa. Vou alongar a massa assim, ó. Assim. Isso. Tá vendo? Só com as mãos. Eu vou dobrar em 3. 1, 2 e 3. Tá vendo? Fiz um pacotinho. Assim, fiz um pacote. Tá vendo? Aqui, onde eu dobrei, a última dobrada que eu dei, vou fechar assim, ó. Com as mãos. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou fechar como pra, sei lá, o começo, tá?
com essa parte da mão, assim. Pronto. Agora vou virar de novo e fazer assim. Vou dobrar mais uma vez, mais duas, e vou deixar a parte, aquela que eu fechei com os dedos, embaixo, tá vendo? Tá aqui, tá? Dobrei e tá assim. Agora eu peguei uma forma, aquela de alumínio, se não tiver aquela normal, baratinha, é em conta, acho, em qualquer supermercado, assim todo mundo realmente pode fazer esse pão. Eu enchi de papel, manteiga, e é feito assim, fiz duas tiras, uma para externo, uma para interno, assim. Vou pegar, assim, e colocar o pão dentro. Olha, assim. Pronto. Ele tem que ficar bem confortável, tá? Assim, tá vendo? Ele tá confortável. Vou apertar um pouquinho para ser homogêneo o mais possível. Tá vendo? Ele tá muito fofo, ele tá fofíssimo. Eu tô adorando. Assim. Agora vou colocar de novo a toca, tá? Então, a toca vou colocar assim. Pronto, para manter o calor, tá vendo? Coloquei a toca de novo e vai de novo pro forno por mais 40 minutos. Tem que aumentar de novo o volume, 40, 50 minutos. Pode precisar até mais uma hora. Mas quando você vê que ele tá bem cheio, tá bem grande, né? Com a clássica forma do pão de forma, você depois tira e depois vamos ver como é que é o processo. Agora vou de novo para um lugar quente ou para o forno desligado com a só luz ligada. Uau! Agora ficou mais bonito ainda. Olha só, ficou uma coisa incrível. Cuidado a tirar a toca. Olha só, ficou um escândalo. Ficou como tem que ficar esse tipo de pão, tá? Agora, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu vou pegar farinha, assim, vou polvilhar um pouco em cima, que vai ficar com aquele jeitinho de pão, de padeiro, que a gente gosta, assim. E depois eu vou fazer com muito cuidado, com uma faca bem afiada ou gilete, vou fazer alguns cortes em cima, tá? Então, vou fazer assim, assim e assim, tá? Vai ficar lindo. Vou colocar no forno, vai ser 190 graus durante meia hora, 40 minutos. Sempre lembrando que depende, o forno e o tempo depende do tipo de forno que a gente tem. Então, realmente, cada forno é diferente. Tem forno que precisa 200 graus, 250 graus, forno que é bastante, se tiver um bom forno, é bastante 200 graus, 190 graus durante 40 minutos. Mesmo assim, até quando tiver bem dourado por cima. Quando tirar, vou colocar em cima de uma grelha, em cima de uma rede para esfriar, tá? Vou tirar da forma, eu vou deixar esfriar. Pronto, vou colocar no forno. Assim, olha, bonito. Olha que incrível. O nosso pão ficou um escândalo, ficou realmente muito, mas muito bonito. Agora é só tirar da forma e deixar
numa rede, eu tenho essa madeirinha que é para cortar pão, né, para colher aqueles pedaços que saem, que também serve porque tem um espaço, então é perfeito. Vou virar com um pano, né, cuidado porque ainda tá quente, olha só, e colocar aqui em cima. Olha que maravilha! É um escândalo, é muito lindo. Esse é o verdadeiro pão de forma. Com esse pão a gente pode fazer muitos cortes, muitas coisas diferentes. Então esse é realmente um pão essencial. Dá para tomar café de manhã, dá para fazer o misto quente. Olha, esse fabuloso, como se fala na Itália. Lembrando que todo domingo vai ter dia de pão. Inscreva-se no nosso canal, no Samba Cooking pode se inscrever clicando, tem uma iconzinha vermelha, você clica em cima e faz inscreva-se, assim pode assistir todas as receitas do Samba Cooking e mais ainda pode participar no grupo de gastronomia base. Lívia criou essa ideia fabulosa que é justamente ter a possibilidade para o Brasil inteiro de aprender aquele que eu aprendi ao longo dos anos, como receitas e aprendizado trabalhando na cozinha. São 100 aulas de graça e é super fácil para participar, é só escrever. Quando acabar de assistir esse vídeo, no comentário você escreve eu quero participar. Incluído vai ter também domingo de pão. Domingo é dia de pão. Então, agora vamos cortar esse pão. Tem que esfriar um pouquinho, não precisa esfriar muito, porque é um pão logicamente feito para café de manhã, para assim, então quentinho, tá perfeito. Cozinhou, como eu falei, mais ou menos 45 minutos, em volta a 190, 200 graus. Vou repetir, cada forno é diferente. O importante é que não coloque forno ventilado, né? Com aquela vento que funciona, o forno tem que ser estático. Mas cada forno é diferente, então é costume da pessoa de conhecer o próprio forno, onde colocar. Tem forno que queima um pouquinho mais à direita, outro que é um pouquinho mais à esquerda, então cada um tem que conhecer o próprio forno. Depois a gente vai ter também aula sobre essas coisas. Agora vamos cortar esse lindo pão, vamos ver como é que ele é. Lindo. Olha só. Perfeito. É assim que eu quero. Olha, tá vendo? Perfeito. Fofo, crocante, é um escândalo. Homogêneo, não tem bolha, não tem... A levitação foi feita lentamente, então tá realmente um escândalo. Olha, vamos cortar outra fatia que eu quero colocar um pouquinho de manteiga. Então, lembrando todo aquele que eu falei agora, de se inscrever no canal, de participar ao nosso grupo de gastronomia base. Para hoje, domingo, é dia de pão. É tutto, ciao, a presto!